Olá, meus amigos, esse é o programa Consultório Fotográfico e hoje eu vou mostrar para vocês 4 fotografias de momentos decisivos. Você também quer mandar fotografias? Tem aqui na descrição do vídeo as instruções, mas lembre-se de que aqui você vai ter críticas e não elogios. A primeira fotografia de hoje é do Vitor Cavalcanti. É uma fotografia que resume perfeitamente essa questão do momento decisivo, até porque o assunto principal, né, o momento decisivo dela me lembra muito um momento decisivo do Cartier-Bresson, que é o fotógrafo que criou mais ou menos o conceito desse momento decisivo. Tem uma fotografia dele onde uma pessoa de óculos dá um reflexo só numa das lentes do óculos. Tá aqui a imagem para vocês verem. E é uma fotografia icônica justamente por esse momento. O quão tênue é o movimento da cabeça da pessoa, da fonte da luz e do fotógrafo para causar esse alinhamento e dar esse reflexo, né? Isso é muito legal. E essa fotografia aqui é justamente ao contrário disso, porque é a ausência pontual de reflexo, aonde deveria ter muito reflexo, e mostrando o que está por trás do vidro, que é o que é interessante. Ele fez a fotografia de um Fusca aqui passando, ó, e aqui desse lado tem ali uma criança dormindo ali atrás, parece uma criança, né, dormindo. Por uma geometria dos elementos, alguma coisa fez sombra no vidro e apagou o reflexo do céu. E aí dá para ver nitidamente ele ali atrás. A mulher aqui que está no banco da frente já não dá para ver assim com a mesma nitidez porque está batendo o reflexo no vidro. Então isso daqui destaca completamente. Você olha para essa imagem, pula, né? A pessoa, a criança, quem está dormindo ali atrás. Então isso é muito legal. E ao mesmo tempo a composição está bem agradável, porque você tem ela aqui dentro mais ou menos dos terços, né? Se você fizer uma malha dos terços aqui, vai cair aqui a área onde estão as duas pessoas mais ou menos num terço. Tem mais espaço aqui na frente do carro do que atrás, então o movimento óbvio dele para cá tem espaço para acontecer a história. Isso tudo está muito legal. O que eu acho que poderia melhorar um pouquinho? Eu acho que a fotografia está um pouquinho escura demais, né? Principalmente a área aqui do carro. Essa área aqui me parece bem exposta, isso daqui me parece bem exposto, porque isso daqui são áreas secundárias que não devem afetar a visão. Mas o carro me parece um pouco escuro demais. E o asfalto poderia ser um pouco mais escuro, então é uma questão mais de distribuição da luz. A luz não estava a ideal para ressaltar o carro, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, fazer um ajuste global aqui em toda essa área. Eu vou usar as curvas e vou clarear um pouco as altas luzes e vou voltar um pouquinho e escurecer um pouquinho as sombras, mas puxando ela um pouco para cima para que eu não tenha pretos profundos. Isso vai dar um visual um pouco de filme fotográfico, tá? Eu acho que isso tá bem bacana. E o que também me incomoda um pouquinho é esse céu azul aqui, ó. Ele tá exageradamente vivo, né? E isso faz com que chame demais a atenção também para esse lado. Eu acho que ele poderia ser um pouco menos intenso. Então eu vou usar a ferramenta de matiz e saturação, selecionando aqui o canal do ciano e vou tirar um pouquinho de saturação dele.
Ó, conforme eu vou tirando a saturação do ciano, parece que o carro vai surgindo na imagem. E isso é bem legal, é justamente o que nós queremos. Ok. Outra coisa que pode ser feita também é... Vou mexer um pouquinho mais nas cores aqui. Eu estou aqui na ferramenta de cores seletivas, no canal vermelho, e eu vou tirar um pouquinho do ciano no canal vermelho. Isso vai fazer com que... Olha a pintura aqui, ó, do Fusca. Ele fica um pouquinho mais vermelho. Assim ele vai ficando cada vez mais ciano, porque ele é marrom, então ele tem vermelho na composição dele, por isso que eu selecionei o canal vermelho, mas eu vou tirar um pouco do ciano. E vou aumentar um pouquinho do amarelo. Isso vai fazer com que o Fusca fique um pouco mais creme, que é a cor original dele. E agora dá para escurecer um pouco esse asfalto aqui, o que vai fazer com que ressalte mais ainda o carro. O que eu vou fazer é criar uma nova camada de pixels e vou fazer um gradiente aqui. Mais ou menos dessa forma. O gradiente aqui, ele está em cima dessa nova camada de pixels, eu não quero que ele tenha uma mescla normal. Eu vou colocar aqui... para ele multiplicar. E aí vou ajustar. Ok, assim parece muito bom. É claro que ele afetou também o carro, mas agora eu crio uma máscara em cima disso e vou tirar essa camada de cima do carro. Ok, agora o reflexo fica ainda mais evidente, né? Porque é um ponto bem escuro dentro de uma área do carro que é mais clara do que a maior parte, mais clara e mais vívida do que a maior parte da fotografia. Vamos ver o antes e depois? Antes, depois. Próxima fotografia foi enviada pelo Davi Dornelas, uma fotografia de street. Ele falou no e-mail que ele pediu para a pessoa aqui, que é esse vendedor ambulante, para tirar uma fotografia dele e no momento passou uma pessoa aqui na frente que ficou borrada. Muito interessante o fato da pessoa estar de azul e o guarda-sol aqui, ó, do vendedor também ser azul. E aí você tem um encaixe perfeito aqui, ó, como se ele estivesse carregando nas costas o guarda-sol. Eu achei isso muito legal. Acho que esse é o ponto alto da fotografia, é esse encaixe. Atrapalha estar borrada a pessoa? Não sei te dizer, só se eu olhasse ela não borrada e borrada para poder definir exatamente. Mas não me incomoda tanto, não vejo como um problema isso. O que eu vejo como problema, na verdade, nessa fotografia? Principalmente essa lixeira aqui, ó. Porque ela está para trás da ação. Então a ação está se desenrolando para esse lado, mas a lixeira está puxando você de volta na história. Agora, eu não tiraria a lixeira dali. Eu simplesmente diminuiria a cor dela, né? Então vamos... Primeiro eu vou duplicar esse layer aqui, porque talvez mexer na cor dela acabe afetando a cor aqui do carrinho, que eu não quero que aconteça. Então eu vou fazer isso com uma máscara. E vou selecionar exatamente a cor da lixeira. E vamos tirar um pouco de saturação dela. Talvez até mudar um pouquinho a matiz, um pouco mais para o lado do amarelo. Aqui. Viu como alterou a fotografia como um todo? Então agora vamos fazer uma máscara e vamos usar só
aquela área. Eu criei uma máscara, vou inverter ela. Tem um consultório que eu gravei só usando máscaras, então se você não sabe usar as máscaras direito, dá uma olhada nesse vídeo desse consultório. E vou pintar só em cima da lixeira. Isso vai tirar um pouco do protagonismo dela e vai fazer com que a pessoa olhe um pouco mais para esse outro lado. Ok, me parece bom. Agora o que eu gostaria também é que tivesse um pouco mais visível que a pessoa aqui está olhando aqui para esse borrão que está passando. Porque isso está interessante, isso faz parte desse momento. Né? Mas quando você olha a imagem em 100%, você não consegue ver isso. Então talvez um corte. Um corte faça com que aquilo ali fique um pouco maior. Vou manter a proporção original. Ok, isso colocou a pessoa aqui exatamente no terço. E a outra pessoa aqui de trás está mais centralizada. Parece bom. O restante da fotografia me parece agradável, eu gostei das cores, gostei do fato delas estarem bem saturadas, mas com um contraste não tão alto e com uma iluminação também não tão alta. Gostei da atmosfera geral dessa fotografia. Vamos ver o antes e o depois? Antes, depois. A próxima fotografia que eu tenho é do Paulo Fucata, que deve ser aqui de Florianópolis, Grande Florianópolis, porque ele estava fotografando dentro de um ônibus que é daqui, da região. É aquele ônibus articulado, né? Ele fotografou de dentro, pegando o ônibus fazendo uma curva, e esse movimento todo criou um panning, que é onde você tem um elemento que a câmera acompanha o movimento e deixa o fundo tremido, o fundo riscado. Eu acho que foi um momento muito feliz, porque o alinhamento aqui está muito bom, né, da relação da curva que o ônibus está fazendo com a posição da câmera e com essa pessoa olhando para a direção aonde o ônibus está indo. Gostei de tudo isso. O que eu não gostei muito? Da proporção dessa fotografia, que, se eu não me engano, é 4:3. Eu acho que uma proporção um pouquinho mais estreita contaria uma história um pouco melhor para ela, por causa do movimento todo que existe nessa fotografia. Tem muita área aqui em cima que não faz parte do diálogo, que não precisaria ter. E esse poste aqui também, não sei, não gostei muito dele, sabe? Eu acho que vale tentar fazer essa fotografia de novo, essa mesma ideia, num lugar onde não tenha uma placa, ou que pelo menos não tenha essa placa de propaganda em cima da placa da rua. Talvez isso seja um pouco difícil conseguir, mas, né, eu acho que o que estraga um pouco é a propaganda. Se fosse só a placa da rua, não incomodaria tanto. Bom, vamos às mudanças. Primeiro eu vou tirar esse poste, então, para ver se realmente ele está afetando a imagem ou ele não está afetando, o que se melhoraria não ter ele. Então eu vou usar aqui a ferramenta de retoque e vamos simplesmente pintar aqui por cima, que o programa vai substituir essas áreas. Não é maravilhoso o trabalho que ele faz, ó, né? Mas, ok, aqui eu só tô querendo ter uma ideia realmente se vai melhorar ou não vai melhorar a ausência da placa. Ok. Eu acho que melhorou. Vamos ver o antes e depois? Ó, ficou melhor não ter a placa, viu? E a outra coisa, minha sugestão também é um corte. Aqui eu vou colocar, então, a proporção 16:9. Vamos tentar 16:9, que é uma proporção bem estreita. Isso fez com que a pessoa fosse aqui para dentro de 1/3. Gostei. Achei que ficou legal. Né? Você simplificou a composição dessa forma. Mas eu não gosto do formato 16:9. Eu queria aquele formato mais original lá. Tá. Então, vamos mudar isso, e o que eu vou cortar? Eu vou cortar desse lado aqui para que tire essa bagunça que tem aqui, ó, né? Tem uma bagunça aqui nesse canto esquerdo. Eu vou cortar
o suficiente para tirar ele. Tirar as informações daquele lado. Ok. Me parece bom também. Eu gostei mais do corte do 16:9, que é esse aqui, mas esse não ficou ruim. Agora, esse aqui conta muito mais história. Tem muito mais espaço para desenvolver essa história horizontal que está se desenrolando, enquanto nesse daqui as coisas estão um pouco mais encaixotadas. Mas é isso, me diga aí nos comentários o que você gostou mais. E a última fotografia é do Cleidson Cunha. Perfeita a posição da pessoa ali, do menino pulando e o sol parecendo uma bola. Muito legal, né? Gostei bastante. Gostei do corte aqui embaixo, pegando um pouquinho de horizonte. Eu acho que é fundamental ter um pouquinho de horizonte nesse tipo de fotografia, apesar de dar vontade de pegar só o céu, ter a linha do horizonte ali nos joga um pouco mais para dentro de uma fotografia um pouco mais realista do que surrealista. Porque o momento é inusitado, então é um pouco surreal você tá chutando o sol. Um pouco surreal? Não, é muito surreal você tá chutando o sol. Aí você tem a linha do horizonte ali para voltar um pouquinho essa sensação, né? Então eu acho que isso daí é legal. Agora, o que eu não gosto da fotografia? Tem muita área aqui atrás onde a ação não está acontecendo. Tem mais área aqui do que aqui. Então eu tiraria um pouco desse lado fazendo um corte. Eu acho que isso vai ser legal para trazer mais equilíbrio, né? Vai descentralizar um pouco o menino, centralizando mais a ação. Vamos testar isso? Então eu vou fazer cortes aqui fora da proporção, a princípio. Eu gosto dessa proporção bem retangular, mas eu acho que para a imagem que eu tenho aqui para trabalhar, eu não tenho como fazer o corte necessário mantendo essa proporção. Então eu simplesmente vou cortar aqui do lado. E aí, o limite aqui, mais ou menos, do corpo do menino está dentro de um dos terços. E o limite do sol está no outro terço. Tá? Super simples, né? A regra dos terços básica. Vamos ver se ela funciona mesmo? Ó, tá aí o resultado. Então, o antes e o depois. Certo, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse programa e continue conosco para os próximos. Até mais, tchau!